Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E decisão do Ministério Público Eleitoral, na verdade do Procurador-Geral Eleitoral, se manifesta a favor da inelegibilidade de Bolsonaro em ação sobre reunião com embaixadores. E o significado disso vai muito além da inelegibilidade de Bolsonaro. Porque há um fato nessa decisão do MP eleitoral que vincula Bolsonaro diretamente aos atos de 8 de janeiro, aos atos golpistas de 8 de janeiro, e essa é considerada a forma pela qual Bolsonaro pode ser preso com facilidade antes do processo processo de investigação chegar a um ponto maior. Por quê? Porque a minuta golpista, aquele documento encontrado na casa de Anderson Torres, e que foi aceito pelo TSE e agora pelo Ministério Público Eleitoral para ser incluído nesse processo que pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro, essa minuta coloca o Bolsonaro umbilicalmente ligado à tentativa de golpe. E essa é considerada uma causa que pode levá-lo para a prisão muito em breve, até porque, se for considerada a participação dele nos atos de 8 de janeiro, for levada a sério essa participação, como indica a minuta, o risco de ele conspirar de novo vai obrigar a uma prisão preventiva. Vamos entender. O Ministério Público Eleitoral se manifestou ontem a favor da inelegibilidade do Bolsonaro. O órgão enxergou indícios de abuso de poder político nos ataques desferidos pelo Bolsonaro contra as urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, o TSE. E ele fez isso em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho do ano passado. Na prática, se a maioria dos ministros do TSE concordar com o parecer do Ministério Público Eleitoral, Bolsonaro vai ficar impedido de disputar eleições durante 8 anos a partir do ano passado. A manifestação do MP é a última fase da ação de inelegibilidade. Após o parecer assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, o processo está para a elaboração do voto do corregedor-geral do TSE, ministro Benedito Gonçalves, relator do caso na corte. A expectativa é do julgamento ser iniciado no fim desse mês ou começo do mês que vem. E, de acordo com a lei eleitoral, o abuso de poder político ocorre nas situações em que o acusado se vale da posição, no caso Bolsonaro, presidente da República, e ele usou o Itamaraty, os meios todos de publicidade do governo para fazer campanha política. Essa é a questão. O posicionamento de Gonet a favor da inelegibilidade de Bolsonaro já era aguardado no TSE, segundo mostrou o Globo. O vice-PGR já havia apontado ilícito no encontro do ex-presidente com diplomatas no ano passado. E logo após a reunião, o MPE protocolou o pedido para que o Bolsonaro fosse multado por propaganda antecipada em razão dos ataques às urnas. E naquela representação, o Gonet entendeu que o Bolsonaro pediu votos e por isso cometeu propaganda antecipada. Na oportunidade, o vice-PGE destacou também que, embora os embaixadores estrangeiros não votem nas eleições brasileiras, o encontro foi transmitido por TV e internet por meio de canais oficiais, então ele usou realmente para fazer propaganda. Entre as 16 investigações abertas pelo TSE para apurar a conduta de Bolsonaro, essa dos embaixadores é a mais avançada e a possibilidade dele escapar disso é praticamente zero. No mês passado, Gonçalves determinou a inclusão no processo de diversos elementos que constam em inquérito administrativo do TSE, também relatado por ele, aberto em 2021. São registros de outros ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral.
O relator também determinou que a Casa Civil enviasse informações sobre a participação de órgãos do governo na realização da reunião. Antes já havia sido incluída no processo a chamada minuta do golpe, apreendida na casa de Anderson Torres. Trata-se da proposta de um decreto presidencial que previa intervenção no TSE com o objetivo de rever o resultado da eleição de 2022, da qual Bolsonaro saiu derrotado. Veja bem, isso aqui ficou no fim e essa é a parte mais importante da matéria. Porque a minuta do golpe, ela não tem muita relação com campanha antecipada. Porque a minuta do golpe está em uma ação que fala de campanha eleitoral antecipada de Bolsonaro, que se resume só a efeitos eleitorais. Porque a minuta do golpe, ela não é uma tentativa de usar os meios do governo para vencer a eleição. Ela é uma tentativa de ignorar a eleição e implantar um regime de força. Então a existência dessa minuta, isso foi o que me explicou uma fonte qualificada, a existência da minuta golpista nesse processo remete a outro processo que envolve o peso de Anderson Torres em uma possível prisão de Bolsonaro. Vamos entender. Esta matéria complementa aquela. Integrantes do governo Lula e aliados do presidente avaliam que hoje não há elemento que justifique a prisão do Bolsonaro já. Não é? Ele teria que ser julgado primeiro. Para a prisão do Bolsonaro já, precisaria haver alguma coisa que diga que ele solto, ele ameaça as investigações. O caso das joias e diamantes da Arábia Saudita é um foco de desgaste, mas ele não tem potencial, o caso das joias, para colocar o Bolsonaro atrás das grades preventivamente. Ele pode até ir atrás das grades depois do processo, que pode demorar inclusive alguns anos, como todos os processos. Mas esse caso da minuta estar no processo da inelegibilidade de Bolsonaro remete a essa questão de um crime, de uma tentativa de golpe no país, que não tem nem nada a ver diretamente com o caso dos embaixadores, né? O que é que a minuta golpista tem a ver com a reunião de embaixadores? Tem a ver que é visto que aquela reunião com embaixadores era parte de um processo para dar um golpe. A avaliação é que o personagem que pode mudar o cenário, esse cenário de que o Bolsonaro não há nada que tenha potencial para colocá-lo atrás das grades, o que pode mudar isso é que o personagem que pode mudar esse cenário é o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, preso há 3 meses por suspeita de omissão e conivência com atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro. Para integrantes do governo, a prisão de Bolsonaro teria fundamentos concretos se Torres trouxesse à tona elementos que vinculassem o ex-presidente diretamente aos atos terroristas contra os prédios dos 3 poderes. E aí é que entra a minuta golpista, porque já há também afirmações, não é, de que o Bolsonaro sabia dessa minuta golpista. Quem disse isso foi o senador Marcos Duval, e envolveu também o ex-deputado preso Daniel Silveira, não é? Então a possibilidade de o Bolsonaro saber dessa minuta golpista e a inclusão dessa minuta nesse caso da elegibilidade significa que o risco de Bolsonaro ser preso aumentou demais com essa manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral. E Bolsonaro submergiu, calou a boca à espera do julgamento no TSE. Ele diz que é estratégia, que não tem pressa, que não sei o que lá, mas o fato é que ele está caladinho por uma única razão: a batata dele já está queimando. E o superbloco encabeçado por PP e União Brasil atende a interesses de Lira e do governo Lula. É um grande reforço para a base do Lira e esvazia o bolsonarismo. O Arthur Lira ele está cada dia mais distante do Bolsonaro e mais próximo de Lula.
E esse super bloco, por incrível que pareça, é um bloco de centro-direita, mas é favorável para o Lula no momento em que a base de apoio do governo está pequena no Congresso. E o Gabinete de Segurança Institucional, veja só, nega enviar à Câmara dos Deputados imagens da invasão do Planalto por golpistas, que inclusive tem inação do GSI. Não é? Então o GSI era o responsável pela guarda do Palácio e permitiu que tudo aquilo acontecesse, e agora tenta esconder essas imagens e não vai adiantar muito, né? Vai ter que entregar. E o Bolsonaro explica a postura discreta em relação a Lula. Ele diz que não tem pressa para bater no Lula, tal, mas o fato é que ele está calado é por uma razão só, porque ele não quer fazer marola neste momento. E o Flávio Dino chegou a discutir a derrubada do Twitter no Brasil, hein? O que acontece? O Twitter ele está mantendo ativos perfis que inclusive fazem apologia ao massacre de crianças nas escolas, a crimes em escolas. E o Twitter disse através da sua advogada ontem que não via nada demais nesses perfis estarem ativos. E aí o Dino subiu o tom e o Twitter recuou, né? E o União Brasil quer Boulos fora da relatoria do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque é muito simbólico. Boulos é um líder do movimento do Sem Teto em São Paulo, um movimento de gente que não tem casa. Ele relatar o Minha Casa Minha Vida na Câmara dos Deputados tem um simbolismo muito forte para a carreira dele, que vai ser candidato a prefeito de São Paulo neste ano. E o general que depõe sobre ataques golpistas um dia após ser exonerado é Dutra Menezes, que era chefe do Comando Militar do Planalto. E foi pela primeira vez a Polícia Federal, na verdade, pela primeira vez, militares graúdos são interrogados pelo Poder Civil, pela Polícia Federal. E esse é um momento muito importante para o Brasil. Faltava que os militares fossem tratados como cidadãos comuns, que é o que eles são. E esse é um grande passo para o nosso país. E a convocação de militares para depor na PF mostra efeito da politização das Forças Armadas. A inédita convocação de 89 militares para depor, nesse caso da tentativa de golpe, é realmente um marco na história e mostra quanto Bolsonaro conspurcou as Forças Armadas e as levou a uma situação difícil que está hoje. Não é? Muitas denúncias contra as Forças Armadas, a imagem das forças piorou, segundo pesquisas, e tudo isso elas devem ao Bolsonaro. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.